Olá, tudo bem com você? Que prazer tê-lo aqui de novo conosco. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje quero dividir com vocês uma reflexão que chegou para mim de uma forma bastante natural. Eu estou num ambiente de natureza, um terreno, um sítio, onde algumas árvores que eu plantei, elas ficaram sem cuidados por um bom tempo. Árvores novas, não nativas, não costumam nascer sem que a gente plante. E aonde está a reflexão nisso, nessa historinha que eu vou contar para vocês? Acompanhem comigo o seguinte: eu fiquei muito tempo sem cuidar delas. Elas foram crescendo naturalmente. Fiquei bastante tempo sem vir a este ambiente também. Então, algumas vezes que eu vim aqui, elas estavam crescendo, ficando frondosas, tanto a sua copa quanto na altura. E de um tempo para cá, quando eu tenho vindo aqui, eu reparei que os galhos da volta, além delas crescerem a copa, os galhos da volta estavam chegando até o chão, porque como o ambiente é arenoso, elas crescem de forma mais lenta na sua altura, mas elas vão engrossando a copa. E elas estavam ficando lindas, maravilhosas. Eu fui deixando, sem maiores cuidados. Pois eu, voltando por esse ambiente agora, depois de um certo tempo, apesar de achar elas bonitas, eu entrei embaixo delas, que não dava para ver de fora por conta dos galhos externos que estavam encostando até o chão. Eu entrei embaixo delas e me deparei com uma cena muito interessante em algumas delas. Como elas estavam crescendo de forma livre, alguns galhos estavam crescendo sobre os outros, um machucando o outro e deformando, machucando bastante. Alguns galhos que já tinham uma certa espessura, naquele ponto tinha menos da metade da espessura. E também os galhos do meio, as partes das folhas do centro dela, mais embaixo, estavam secas e morrendo. O que eu tive que fazer? Eu conversei com a árvore, por exemplo, pedi licença para ela. Tive uma conversa muito íntima tocando ela, pedindo licença porque eu precisava podar ela. E avisando ela de que, se possível fosse, ela transferisse a sua energia vital daqueles galhos secundários para os galhos principais e concentrasse a sua energia mais no tronco principal e nas suas raízes, que eu ia ter que podá-la. E assim eu procedi. Tive que cortar diversos galhos, alguns já mais robustos e grossos. Senti uma certa dor no coração ao fazer aquilo. E terminada a poda daquela árvore, deu uma montanha de galhos que eu tive que tirar com folhas bonitas. Só que qual foi a resultante disso? A árvore ficou mais linda do que estava antes. Porque a parte dos galhos que encostavam até o chão não ficaram mais encostando até o chão, então eu pude passar por baixo dela e aproveitar a sombra dela. A parte dos galhos do meio dela, mais do centro, que eu tirei alguns, começou a entrar raios de sol por dentro dela, por entre as folhas, atingindo o tronco dela e o solo que estava à volta dela, alguns raios de sol. Ou seja, todas as folhas que ela tinha agora ficaram expostas ao sol, pelo menos parcialmente, e os galhos também. Aqueles galhos que estavam um judiando do outro, que estavam causando dano um ao outro, tirado um deles, que estava crescendo de uma forma mais torta, começou
a não judiar aquele que ficou. Qual o fim prático disso que eu pude ver pessoalmente? Passado poucos dias, pouquíssimos dias mesmo, apesar de uma árvore demorar bastante tempo para crescer, já ficou visível nas folhas dela como se uma satisfação. Por quê? Porque o vento, o ar, a circulação do ar começou a tocar ela como um todo, em partes que não tocava antes. Os raios de sol começaram a tocar ela em todas as partes, dependendo do horário do dia, e em partes que não chegavam antes. A força que ela tinha que desprender, o consumo energético que ela tinha que desprender para alimentar todos aqueles galhos que ela tinha, não foi mais necessário se distribuir em tantos galhos. Pôde ser concentrada mais em alguns. E aqueles que estavam se machucando, e daqui a algum tempo, talvez daqui 2, 3 anos, quando tivessem com um peso maior, iam acabar quebrando, sucumbindo, lascando toda a árvore, agora não. Agora vão crescer mais robustos, de forma mais tranquila, sem fazer força desnecessária. Por que eu estou trazendo essa historinha para vocês? Para que vocês imaginem isso na prática, uma árvore realmente. E que agora ela vai se desenvolver de forma até mais rápida. Vai ficar mais bonita do que estava antes, mais saudável e vai crescer de forma mais rápida, vai se desenvolver de forma mais rápida. O intuito dessa história é talvez para que a gente faça uma reflexão. Pense você aí. Será que você não está passando por um momento de poda na sua vida agora? Será que você não passou há pouco tempo, talvez um tempo atrás aí, por um momento de poda na sua vida e que você não entendeu assim naquele período e ainda não entende o porquê que aquilo aconteceu? Por que essa reflexão é interessante? Como assim poda na nossa vida? Imagine eu com uma árvore que eu plantei, todo carinho, todo amor, eu senti uma dor no coração muito grande em ter que pegar um serrote e cortar alguns galhos dela, porque aquele galho é vida, faz parte dela. Eu judiei, vamos dizer, eu maltratei a árvore naquele momento. Por isso, antes eu pedi licença para ela, conversei com ela, transmiti um pouco da minha energia para ela, para que ela se resguardasse daquele processo. E acredito eu que ela não gostou nada enquanto eu estava podando ela, cortando. Ela deve ter sentido isso, com certeza sentiu. As árvores são seres vivos, fazem parte da nossa natureza, fazem parte de nós e nós delas, são parte do nosso planeta, são vida. E eu tive que cortar ela em algumas partes. Ela deve ter sentido isso, não deve ter sido um processo fácil para ela. Se a árvore chora por dentro, talvez ela tenha chorado durante horas ou dias, a gente não sabe. Será que durante o processo da poda ela não me viu como um inimigo? Como alguém que estava maltratando ela por maltratar? Será que talvez ela não me viu como um algoz? Mas e agora? Agora ela está crescendo mais frondosa, mais saudável, com mais energia, mais bonita e está tendo o benefício da luz solar, do vento, da chuva quando chove, molhar todos os galhos dela e todas as folhas. Com certeza agora na próxima temporada ela vai florir muito mais. E se fosse de dar frutos, daria muitos melhores frutos, em mais quantidade e mais saborosos.
Por que essa reflexão para a nossa vida? Porque, de certa forma, somos que nem essa árvore que eu tive que podar. Talvez Deus, o Criador, o universo, como você quiser chamar, esteja realizando na sua vida ou tentando realizar na sua vida neste momento um processo de poda. Que nós, no momento, a gente não percebe como a árvore, qual o benefício disso. A gente não consegue perceber naquele momento. Talvez nós, nesse momento da poda, a gente fique imaginando que Deus, a espiritualidade, o Criador, o universo, está tentando nos punir por alguma coisa. Que nós estamos sendo punidos, que nós estamos sendo judiados. A gente não consegue compreender. Estamos talvez vendo aquelas pessoas do nosso dia a dia que estão, de certa forma, nos podando ou nos causando alguns transtornos que estão estão nos obrigando a que a gente tome novos rumos, que a gente comece a trilhar novos caminhos. Algumas pessoas às vezes tomam atitudes com a gente que nos obrigam que a gente saia do nosso lugar, muitas vezes da nossa zona de conforto, e somos obrigados a trilhar novos caminhos, a fazer novas escolhas, a deixar coisas para trás, como a árvore teve que deixar os seus galhos. Como a árvore em dado momento precisou concentrar a sua energia no tronco, na raiz, nos galhos principais, para abrir mão dos outros. De repente estamos passando por esses processos neste momento. E aí não conseguimos compreender. Achamos que o universo está nos maltratando. Não conseguimos perceber os benefícios disso porque a gente não consegue ver lá na frente, no futuro. Mas será que não estamos passando por um momento de poda neste momento? Uma poda necessária que nós não conseguimos compreender, mas o Criador e a espiritualidade compreendem. A espiritualidade percebeu que por fora, de repente, como aquela árvore, a copa dela estava linda, maravilhosa quando eu olhava ela de fora. Mas a espiritualidade vê a gente lá dentro. Enquanto nós achamos que por fora está maravilhoso e lindo, a espiritualidade está vendo lá dentro e entrou embaixo da copa da nossa árvore, como na metáfora, vamos dizer assim, não é uma metáfora, é um caso real. Está vendo que tem galhos principais lá dentro que estão sofrendo. Que nós estamos desperdiçando energia em coisas desnecessárias. Que partes do nosso interior não estão recebendo mais luz, estão obscuras, estão pesadas, com dor, com sofrimento, com angústias, carregando traumas, mágoas, lembranças desagradáveis. E aí a espiritualidade, o Criador, ele vê que é o momento de realizar algumas podas. E ao invés de fazer como a árvore, que concentrou energia no tronco e nos galhos principais e nas raízes para vivenciar e superar esse processo, passar por esse processo de forma mais firme e coesa, ao invés da gente seguir esse exemplo, nós ficamos nos agarrando àqueles galhos que precisam ser podados. Daí, muitas vezes, é que sofremos sem necessidade. Por nos prendermos em situações, em sentimentos que não nos fazem bem. E quando a espiritualidade, quando o Criador quer nos afastar disso, quer nos livrar disso, quer fazer algumas podas em nossas vidas,
a gente, além de não compreender, continua se agarrando e aí fica sofrendo. Quanto mais rápido nós desapegarmos, soltarmos e confiarmos na providência divina e na nossa espiritualidade, mais rápido é o processo da poda, e aí, logo ali na frente, ou durante mesmo o processo da poda, já conseguimos vislumbrar novos horizontes. Conseguimos perceber que estamos mais fortes. Conseguirmos ver a luz entrando mais no nosso interior. E aí crescemos, frondosos, frutíferos, florescendo, fortes. Será que não estamos passando por um processo de poda em nossas vidas neste momento? Ou se não é neste momento, será que não estamos nos agarrando ao sofrimento da falta de entendimento de podas que sofremos ou que passamos algum tempo atrás? Muitas vezes somos podados pelo Criador e pela espiritualidade em dados momentos da nossa vida, sofremos e vivenciamos aquele processo, já crescemos com aquele processo, já evoluímos, já estamos maiores, mais frondosos, mais fortes, mas ainda ficamos sofrendo, magoados, pesarosos, queixosos por aqueles galhos que foram retirados. Eu achei bastante interessante trazer essa reflexão hoje para vocês, para que a gente pondere um pouco sobre isso, porque isso é um ensinamento da própria natureza. Porque se o Criador, se a espiritualidade não nos podar de vez em quando em certas situações, nós não crescemos o suficiente tudo que poderíamos. Nós não nos tornamos fortes e não nos tornamos atuantes dos propósitos a que viemos até esta vida de forma plena. Porque como no exemplo da árvore, ela iria ficar se auto-machucando, mutilando. Ela não sobreviveria como ela vai sobreviver agora sem a luz do sol adequada, pegando onde deve pegar. Ela não teria tanta força o suficiente para crescer de forma frondosa, porque estaria desperdiçando energia em questões desnecessárias. E imaginem também agora, se ao invés de ver aquela árvore maravilhosa, crescendo, linda, frondosa, cheia de vida, se a árvore se melindrasse. E com o passar do tempo agora, cada vez que eu olhasse para ela, ela está com os galhos mais para baixo, com as folhas mais murchas, porque teve alguém que podou ela. Então acho que, utilizando esse exemplo prático da árvore que eu precisei podar, e foi para benefício dela mesmo eu sentindo. Outra coisa, imagine você. Você acha que o seu anjo da guarda, o seu guia, o seu mentor, o Deus, o Criador, ele gosta de ver a gente sofrendo em processos de poda? Vamos utilizar esse exemplo na prática. Eu não gostei de podar a minha árvore. Não gostei. Eu me senti mal de ter que estar cortando os galhos dela. Para mim ela é vida, ela é um ser vivo. Mas eu detenho um conhecimento que ela não tem, que é, por exemplo, perceber o momento correto de realizar a poda para benefício próprio dela. Eu, neste caso, tenho a visão um pouco mais lá na frente, que eu sei que ela, com essa poda,
está ficando cada vez melhor, maior, mais saudável, que essa poda era algo muito importante e bom para ela. De repente ela, na visão estreita dela, sem visão de futuro, ela acha que foi algo ruim. Então você acha que o Criador, que a espiritualidade gosta de ver quando a gente está sofrendo? Gosta de nos ver sofrendo nas podas que a vida nos traz? Eles não gostam, porque eles nos amam. Então eles não gostam de ver a gente mal, sofrendo, angustiado, triste. Mas algumas coisas que nos deixam assim nos nossos processos, eles sabem que é para o nosso benefício, porque eles veem lá na frente. Então, a exemplo da árvore, vamos fazer o seguinte, vamos confiar no processo. E quando estivermos passando por um processo de poda na nossa vida, não vamos nos apegar àqueles galhos que precisam sair, que precisam ser retirados das nossas vidas. Vamos soltar, vamos deixar fluir. Vamos buscar entendimento, mas vamos deixar fluir, vamos confiar, vamos ter fé. E a partir do momento que passarmos por esse período de poda, se você já passou, como eu já passei por alguns, vamos deixar esse período de poda lá onde ficou. Já foi, já passou. E os galhos retirados já não fazem mais parte do nosso tronco, do tronco da nossa vida. Vamos vislumbrar outras possibilidades, outros círculos, outros circuitos, outros ciclos da nossa própria vida. Talvez, a partir do momento que nós encerrarmos esses ciclos e iniciarmos novos, surjam outras necessidades de poda. E está tudo bem. A vida é assim. Por quê? Porque muitas vezes, se não formos podados, se não formos colocados em alguns desconfortos, a gente não prossegue, a gente não segue com o nosso processo de crescimento e desenvolvimento. Então, gratidão ao Criador e à espiritualidade amiga que nos conduz durante esse processo. Às vezes adubando como a árvore, às vezes molhando um pouquinho, botando uma aguinha na base, às vezes protegendo de algumas pragas, mas muitas vezes também podando, retirando aquilo que não é mais necessário para nós e nos colocando em provações, em dificuldades momentâneas que vão nos ajudar a continuar crescendo. Reflita você conforme a sua realidade e os seus processos. Reflita daí e eu reflito daqui. Ok? Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, deixa aí o seu comentário, o que você achou sobre essa reflexão e se faz sentido para você. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.